Com um tema bombástico. Qual que é o tema? Masturbação, vício ou falta de caráter? De onde saiu este tema, né? Esse tema. De onde que saiu esse tema? De onde? Então, esse tema saiu, para dar aqui uma contextualizada, né? Esse tema saiu da última live que eu e o nosso mestre, o professor Alexandre, fizemos há 15 dias atrás. Deixa eu convidar o Ale. Sobre as pulsões de morte em psicanálise. E aí foi bombástico, eu falei, não, pera lá, muita calma nessa hora, vamos fazer a próxima live, Ale. Este será o nosso tema. Ale, Oi, tudo bem aí? tudo. Cenário Então tá bom. diferente hoje? Cenário diferente. Hoje eu tô aqui em casa, tô aqui no Ah, escritório. Falei, não. deixa eu fazer por aqui. A janela tá aqui, ó, pertinho, aberta. Daqui a pouco vai. Cabelos voarão, mas tá um dia lindo, né? Ô, Tá. Ale, tá legal aí o dia também? Tá gostoso. Tá gostoso? Nem muito Delícia. Bom, eu quente, nem amo muito calor, frio. né? Eu amo esse tempo, Ale. Dá licença, né? Agora é minha vez. Bem-vinda, Vânia. Ale, então, o tema de hoje é um tema bombástico, é um tema que ainda nos dias de hoje nós enfrentamos muitos tabus, né? Porque falar de masturbação ainda não é um tema muito aberto, não é um tema que muitas pessoas gostam de Não. falar sobre ele, principalmente assim em casa, né? As famílias têm muitos tabus mesmo, preconceitos, né? Imagina, eu vou falar de masturbação, imagina, o que que é isso? Como assim, né? É pecado, é do demônio, é de não sei quem, é de não sei que lá, né? Que acontece aí? E aí, né, Ale, é um tema assim que tem tudo a ver, claro, com a psicanálise, porque fala da sexualidade. E falar da sexualidade, a gente não fala somente como a gente sempre menciona aqui, do coito, do sexo em si, né? Mas a sexualidade ela tem a ver com afeto, ela tem a ver com as nossas pulsões, com toda essa energia, né, Ale? E aí eu só queria trazer um texto que eu achei muito bacana, Ale, um texto de 1908 que fala sobre que Freud falou sobre a sexualidade das mulheres, que chama Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna. Achei muito legal porque esse texto ele fala muito dessa questão da sexualidade da mulher, como ela é tratada de forma moralmente diferente como é tratada a sexualidade do homem, né? Porque o homem, enquanto pode ter amantes, né, visitar bordéis, ter uma vida dupla, você baixa sua bola aí, Li, cadê você? Pode, pode ter aspas, né? Entre aspas, né? É, principalmente naquela época, né, Ale, onde isso sim era muito moralizado, né? Assim, permitido que isso acontecesse, né? E enquanto a mulher não, aí a mulher é tratada moralmente totalmente diferente, né? A mulher tem que ser aquela recatada do lar, cria os filhos e espera o marido bonitinha, linda, chegar em casa, espera o marido chegar em casa toda, né, pronta para servi-lo. Então, Michele. assim, e o quanto isso adoece, né? Porque exatamente como eu já trouxe aqui, a gente sempre fala sobre isso, a sexualidade ela não tem só a ver com o coito, com a reprodução Sim. humana, mas ela tem a ver com o ser humano como todo, né? Com o nosso afeto, com a pele, com o toque, com a nossa energia. E aí, Ale, por que que esse tema surgiu, né? Eu vou passar a bola É, para você, né? Por que que esse tema surgiu? Nós estávamos falando sobre as pulsões de morte em psicanálise sim. e, e no final da live o Ale solta uma, o Ale sendo Ale, como sempre, né? Solta uma que eu falei, como assim falta de caráter? De onde você tirou isso? Falei, vai ser tema da próxima live, vamos conversar sobre isso. E Vamos aqui falar sobre estamos. isso. Eu não lembro qual foi o gancho, mas no final da live a gente estava, acho que, trazendo algumas situações clínicas, né? E eu me recordei de um determinado tipo de situação, que eu acho que é o que a gente vai conversar hoje, que eu escuto de homens,
né? Pacientes homens que se dizem, né? Viciados, se dizem aditos, se dizem compulsivamente aditos à masturbação. Então, Uhum. são pacientes, e isso, né, isso é exemplo real, são pacientes que estão trabalhando e que, no meio do trabalho, precisam dar uma saída da estação de trabalho, né, para... Estão trabalhando presencial, né? Para ir no Uhum. banheiro, literalmente, descascar uma. Claro, Descarregar a libido. começam a ter prejuízos no trabalho, começam a ter prejuízos nas relações sociais, começam a ter prejuízos nas relações afetivo/sexuais também, Uhum. né? Uhum. São pacientes homens que se queixam que a hora que chega para estar com o seu parceiro, com a sua parceira, estão tão desgastados, né, que não conseguem comparecer, né? E para isso a gente lança a mão de uma metáfora, e eu faço isso há muito tempo, que é muito diferente você ir no supermercado depois de almoçar e você ir no supermercado antes de almoçar, Com certeza. né? O seu apetite, o seu desejo, a sua ânsia, a sua volúpia vai diminuir muito no supermercado se você for depois que almoçar, né? Então, eu Sim. tenho ouvido esses relatos de pacientes, falam em adição, falam em vício, e tenho começado a escutar, né? São algumas situações que eu tenho ouvido aqui no consultório, pacientes mulheres se queixando de que seus companheiros não conseguem mais ter relação sexual com elas porque estão. Não é um caso, não é dois casos, não é três, são muitos casos, né? Olha Então, só. não sei por quê, qual foi o motivo, mas eu trouxe esse exemplo naquela live da pulsão de morte. E alguém, agora acho que foi a Marisa que falou, não lembro, né? Se era vício, né? Aí Isso. eu falei, não, isso não é vício, isso é falta de caráter, Isso. Aí, né? de novo, compulsão, se E, você é falta de caráter. Eu falei, pera! é, então, foi isso que fez a gente tematizar a live de hoje. Então, tendo essa situação como pano de fundo, vamos esclarecer finalmente. A Marisa perguntou se era compulsão. Vamos Será esclarecer compulsão. finalmente o que são, né, estas coisas às quais a gente pode atribuir um vício, uma compulsão, né? Algo que o sujeito não consegue ter nenhuma resistência, né? Nós vamos falar de vícios e compulsões por objetos externos que produzem modificação no funcionamento do organismo, tá? Uhum. Então, Aquilo que. eu sou viciado em jogos eletrônicos, sou viciado na rede social, sou viciado em nicotina, sou viciado no álcool, maconha, crack, cocaína, remédios psiquiátricos, sou Uhum. viciado até em sexo, propriamente dito, sexo, né, quando envolvem outras pessoas, né? Aquela coisa que a medicina vai chamar de ninfomania. Então, são Sim. vícios que são trazidos por algo. Sou viciado em comer, né? São vícios que Uhum. são trazidos por objetos externos e que, ao produzirem uma modificação no organismo, a gente fica viciado, a gente fica adito a isso, tá? Uhum. Por que que masturbar-se não pode ser considerado nem um vício e nem uma compulsão? Por quê? Porque é Porque algo. não envolve absolutamente nada externo. É Masturbação diferente. nada mais é do que uma regressão à sexualidade infantil. Tem a ver com o Com, afeto lá com atrás. como, de resto, todas as regressões, né? Uhum. Então, o cigarro é uma satisfação à minha sexualidade infantil oral, né?
A bebida é uma satisfação, uma regressão a uma satisfação infantil oral, né? Sim. Então, a masturbação é uma regressão a um determinado momento do desenvolvimento sexual infantil antes do sujeito se apresentar para o mundo, antes dele ser inserido na cultura. Não estou falando de nascimento, estou falando de castração, que é o momento que o sujeito é apresentado para o mundo. O que acontece nesse desenvolvimento? A gente passou lá pela fase oral, passamos pela fase anal, e nunca nessa ideia retilínea, né? Sempre uma série de acontecimentos, uma série de sensações, de sentimentos que vão permeando esse desenvolvimento, idas e vindas, vai para frente, vem para trás, né? Quando chega no que a gente vai chamar de fase fálica, né? O que os adultos estão solicitando para aquela criança em desenvolvimento é que ela aprenda a se limpar por si mesma. Uhum. Né? Até então, até a fase anal, etc., quem limpa a criança são os adultos. Quem dá banho na criança são os adultos. Uhum. Né? A hora que a gente vai inserir a criança na fase fálica, é a hora que a gente vai voltar a atenção da criança para a necessidade que eu, adulto, tenho de que ela adquira a capacidade de se limpar. Uhum. Tá? Não tem nada de natural, não tem nada de biológico. É uma questão cultural ensinada e exigida aos seres humanos. Qualquer um que tem um filho sabe que chega um momento que você não aguenta mais dar banho, você não aguenta mais parar o que você está fazendo para limpar o bumbum depois de fazer o número 2. Ou o Uhum. número 1 para limpar a chaninha, se é que a gente pode chamar assim. E por aí vai. Né? Uhum. Então tem uma hora que você não aguenta mais, você começa a exigir. A própria escola que a criança está começando a ser inserida nessa fase, pré-escola, os professores vão fazer, as professoras vão fazer essa solicitação. Ninguém É vai uma ter uma sala sinalização, de. né? Ninguém vai ter uma sala de 15, 20 alunos, levar os alunos para o banheiro e ficar limpando um por um. Sim. Né? Vai se começar a exigir que a criança. E o que a criança descobre? Que criança não é burra. Uhum. Nem um pouco. A gente pode dizer que ela é ingênua, que ela é inocente, mas ela não é burra. Não, Né? jamais. Mesma coisa da loucura. Né? Não quer dizer que. Criança, o que ela descobre? Qual que é a grande sacada dela? Opa, peraí. Opa! Aquele prazer que eu sempre tive quando me limpavam, Nossa, me eu causa, mesmo posso me proporcionar. né? Olha só, me causa uma coceirinha interna, Me né? causa uma sensação agradável. Uhum. Nossa, eu tocando aonde os outros me tocavam antes para me limpar, nossa, é gostoso. Uhum. E aí está inaugurada aquilo que a gente chama de fase fálica, quando a criança descobre os seus genitais. Não é que os genitais agora passaram a proporcionar sensações de prazer. Eles Uhum. sempre proporcionaram sensações de prazer. Qualquer um Porque o que nosso pega um corpo. bebê, coloca no trocador, vai fazer limpeza no pipi, no popô do bebê, vai ver ele dando gargalhada, vai ver ele sorrindo. É Porque o prazeroso. nosso. É, Não, o não é, nosso corpo, né? Ele é todo erótico, né? tocar na pele é gostoso, né? Uhum. É, ficar tirando é gostoso, Casquinha, né? é. Então, a É. fase fálica marca esse momento que a criança descobre: ops, eu mesmo posso me tocar. E eu Uhum. mesmo posso ter aquele prazer que sempre tive. Não dependo Uhum. mais do papai, não dependo mais da mamãe. Então, a Olha só. criança, independente do sexo, tá? A Sim. criança vai descobrir um prazer muito grande em tocar o seu genital. Uhum. Aí, os adultos, vendo a criança tocando o seu genital, Uhum. tá?
que eles fazem? Eles começam a operar aquele complexo que a gente chama de castração, que não é simples, ele é complexo. Né? Quando vier os nãos, vier a punição, vier as proibições, ou vierem as regras, não faça isso na sala, não faça isso na frente de visitas, vai para um lugarzinho e você... Quando vierem as regras, isso vai se juntar a todos os nãos que a criança recebeu ao longo da infância inteira e vai formar o que a gente chama de complexo de castração. Complexo de castração, né? A castração aceita, temos aí um ser que vai para a sociedade agora buscar o seu prazer, tá? E que terá sempre à mão, sempre disponível para ele, as formas de prazer que ele teve durante a infância. Tanto os prazeres da oralidade, quanto os da analidade, quanto os da falicidade. Como formas regressivas. Sim. De prazer. Então, a gente vai dizer que é importante, claro, vamos ter um discurso para o sujeito, para a sujeita, inclusive ultimamente, nas últimas décadas, a gente tem falado muito e muito mais amplamente da sexualidade feminina, até falando da necessidade da mulher se tocar para descobrir o seu corpo, porque a gente sabe que o prazer masculino é diferente do prazer feminino. Sim. Então a mulher é quase que a gente estivesse dizendo, há algumas décadas a gente vem dizendo, masturbem-se, toquem-se, descubram o próprio corpo. Por quê? Porque elas sempre foram objeto, sempre foram alvo das mais intensas repressões a qualquer manifestação de sexualidade genital. Sim. Fálica, né? Que agora nós estamos na fase genital. Então a gente vai dizer que a masturbação é importante. É importante para o sujeito se descobrir, é importante para o sujeito ter alívio, ter um prazer momentâneo, e vai acontecendo ali durante a adolescência. Masturbe-se, faz parte, claro, né? Não podem ter prejuízos de outras coisas na vida, mas tenham lá o seu momento de curtir o seu corpo, de conhecer o seu corpo, explorar as suas zonas erógenas, etc. e tal. Então, até a gente faz durante a puberdade, a adolescência, até uma apologia. Vamos redescobrir aí o corpo e os prazeres. Agora, o que falávamos na live, né, do ponto de vista da sexualidade genital, quando as pessoas estão, de fato, já numa fase mais para o adulto, implicadas com a sociedade de maneira geral, né, nomear essa busca por um prazer infantil regredido como vício, isso é o que eu chamei de falta de caráter. O que nos torna humanos? Eu acho que esse é o grande recado dessa live. O que nos torna humanos? O que nos torna pessoas do mundo contemporâneo? Somos todos seres capazes de refrear os nossos impulsos primitivos para viver em sociedade. A nossa consciência, né? Que é isso que você está falando. A gente é capaz de fazer isso, porque a gente tem uma consciência. Tem que ser capaz. Né? Eu vou dar um exemplo do que eu vi no jornal hoje cedo na TV. Tá? Prenderam um estuprador acusado de estuprar violentamente e matar uma moça em Santa Catarina, lá na ilha de Florianópolis, se eu não me engano. Florianópolis, eu vi isso. Né? E a defesa dele, ou ele na sua defesa, alega exatamente que o impulso sexual o fez cometer o crime. Não é animal, caceta. Parece que está no cio. Então, se comporta como animal. Tá. Só que nós estamos em 2025.
Nós estamos em 2025. Uma determinada visão retrógrada do machismo que vem Uhum. se estabelecendo na sociedade está com esse discurso. Mulher não pode sair na rua com roupa X, Y, porque isso faz do homem um animal que vai atacá-la. É Olha a a mulher que é campanha, responsável. olha a campanha que a gente faz no carnaval. Uhum. Não é não, Exato. porque todos os outros são animais que não entendem o não. Então é nesse sentido que eu Uhum. estava dizendo. Quando a Tá. gente vai colocar esse caráter de um vício, de uma compulsão, de algo que o sujeito não é capaz de, que não faz Uhum. parte do repertório dele para, né, nós estamos dando um certificado de que esse discurso é verdadeiro. E é a isso que não tem cabimento nenhum. A gente fica na tecnicidade, né, do nosso discurso em psicologia da medicina, e a psicanálise vem alertar que o buraco é mais embaixo. Isso Sim. não é um Uhum. vício, isso Uhum. não é uma adição, isso não é uma compulsão. Uhum. A não ser que você queira ir para o meio da floresta viver como animal fora da Uhum. civilização. Lá você pode Uhum. trepar com todas as árvores que você quiser. Aqui na cultura, não. Para viver Exato. aqui na cultura, você é obrigado, é necessário que você seja capaz de refrear seus impulsos. Mas é isso que a gente vem construindo nas últimas décadas. Seres Uhum. humanos cada vez menos responsáveis pela sua humanidade, Exato. porque as castrações estão desaparecendo da educação. Então Sim. a gente vai vendo cada vez mais pessoas se queixando de alguma coisa que é o básico, que é o elementar para viver em sociedade. Uhum. Então você chega num adulto, Olha este só. adulto que se diz impulsivo, compulsivo, viciado, adito à masturbação, ele não passa de uma criança, uma criança de poucos anos de idade, né? Embevecida com seu próprio narcisismo primário. Ele não fez a Uhum. passagem. Uhum. Ele não fez a passagem para entrar na vida. Uhum. E Por i- ali, só isso. só para fechar, Sim, claro, por isso que claro. eu falei em falta de caráter. Porque eu estou Uhum. passando a usar artifícios do discurso orgânico-médico para Uhum. justificar a minha infantilidade sexual. Que é a mesma desculpa que as pessoas usam dos sintomas, como, eu tenho TDAH, para me esconder, para não me responsabilizar pelos esquecimentos que eu tenho, pela falta de responsabilidade Sim. com o outro, né? Entra Então, nessa mesma linha de raciocínio, né, Ale? estão os autismos aí. Ontem mesmo, Uhum. né, eu estava conversando com um paciente, um médico, inclusive, né? E ele querendo defender que ele tem um nível de autismo porque ele odeia pessoas, né? E ele contando da prática dele, né? Prática clínica dele como Uhum. médico, atendendo no SUS, e atendendo no SUS, não no SUS aqui na zona central da cidade, no SUS das periferias, né? E eu mostrando para ele o quanto ele investe, né, em escutar o paciente dele, o quanto ele investe em orientar o paciente dele, que você não tenha saco para conversar, né, com pessoas que já venham com um discurso, eu quero tomar aquele remédio, eu quero fazer a cirurgia, eu quero isso, né? É compreensível, isso não é autismo. Uhum. Isso Uhum. não é, Exato. né? Exato. Então a gente está neste momento e a masturbação entrou nesse mesmo registro. Eu sou Uhum. viciado em. Você Uhum. não é viciado em, você só não quer
admitir o lugar que você ocupa, que é o lugar de adulto. A hora que você está numa relação afetiva, você está dentro de uma relação afetiva, um namoro, um noivado, um casamento. A hora que você está dentro de uma relação afetiva, você tem um compromisso, está lá no contrato, em letrinhas miúdas, você tem o compromisso de compartilhar tudo. Exato. Inclusive a sua sexualidade Sim. genital Você vai também. dividir a cama, você vai dividir a cozinha, você vai dividir a comida, você vai dividir a É, lavanderia, você vai dividir o banheiro, e você vai dividir o seu pinto e a sua vagina. sim. Uhum, Tá lá, você assinou o contrato. Então você não uhum. tem o direito, e aí eu estou citando um caso, né, real. Você não tem o direito de competir no campeonato de quantas punhetas eu consigo bater por dia, campeão mundial, o sujeito bate 18, bate 20, e na hora de você estar com a tua esposa, você não comparece, você nem toca Uhum, nela, você nem olha para ela, você não tem esse direito. Do mesmo jeito que você uhum, não tem o direito de pedir um almoço para duas pessoas e comer tudo você. uhum. Exato, né? Ótima analogia, né, Ale? Ah, eu tava com Só, fome. Ah, só uma pessoa pedimos é lanche do alimentada. McDonald's. A hora que Uhum, chegou, um foi pro banheiro, o outro comeu. Ah, eu tava com fome. uhum. Quer dizer, acabou com Entendeu? tudo? Então é essa revolta da gente, Uhum, como psicólogo, querer colocar isso como doença. Não é. É só uhum, uma puta personalidade regressiva. uhum, Não uhum. precisa ir para um terapeuta sexual, não precisa. Sexual. Não, precisa tomar vergonha na cara. Cresce, caceta. Exatamente, né? Se responsabilizar pelo seu desejo, se responsabilizar por aquilo que você Ah, é. Fala. mas o desejo é incontrolável. Não, não é incontrolável. Não Então, é. né? Qualquer, Então, qualquer um que é pai de pet, mãe de pet, uhum, né, lida com o desejo incontrolável do pet, uhum, exato. se não foi castrado. Sim, Porque até os pets a gente castra. sim, Mas exato. eu tomei a opção, né? Para mim, nossa, que horror castrar o meu coelho, né? Eu tomei a opção de não castrá-lo. Então, Uhum, ele, quando manifesta o desejo dele, é incontrolável. Ele pega o que sim, tiver pela frente. Se é meu pé, se é a minha mão, se é meu braço, se é minha perna, ele tá ali, é vai. incontrolável. Uhum, Perfeito, ele é um animal. uhum. É Ele não compreensível. acende. Apesar de ser doméstico, ele não acendeu, ele não tem obrigações em casa. Ele não lava a louça, ele não cozinha, ele não tem nem que limpar a própria casinha dele onde ele faz xixi e cocô. Ele não tem que Uhum, pegar a própria comida, né? Ele é um animal e terá que ser tratado como tal, uhum, tendo a sua natureza o máximo possível respeitada. E natureza que sim, é incrível, né? Eu sempre sim. falo isso, assim, cada nova estação de outono, não o nosso outono aqui no hemisfério sul, outono no hemisfério norte, de onde ele é, o Al Capone é original, não é que eu Uhum, importei, tá? É que uhum. essa raça A ela é descendência, né? desenvolvida lá no hemisfério norte, né? Uhum. A cada outono lá, ele troca de pelagem. Olha só. E ele Uhum, troca a pelagem de maneira a se misturar com o meio natural, com a natureza, porque é um bicho que é muito caçado, todas essas coisas. Então, é lindo ver a natureza no seu estado, é lindo você ir num uhum. zoológico, é lindo você fazer um safari, você ir no Simba Safari, no zoo, é É. lindo. Vai para a África, vai ver os leões na savana. Agora, ser humano em estado animal, é, não, não, Não dá, né? Não dá. não. Ale, e aí entra, né, é uma questão muito importante do quanto é necessário, é imprescindível os pais falarem sobre a sexualidade que envolve tudo Ah, isso para as crianças. O só que toque.
E isso acompanhar de acordo com a idade, né, da criança. E a sexualidade infantil, muitas pessoas ficam na dúvida: quando que eu vou falar sobre sexo? Quando que eu vou falar sobre transar, sobre como vêm os bebês? Gente, da mesma forma que você educa. Você não começa a educar desde bebê? Não, é? Será que Então, estão? Será que então, estão educando? Então, Porque, aí entra uma outra questão, né? Porque espera-se que a educação se inicie logo quando esse bebê vem ao mundo, né? E aí a educação sexual, ela entra nisso, ela entra aí, porque muitos pais ainda, e ainda falta muita informação, ainda falta mesmo palestras sobre, e por isso que eu estou também me especializando neste tema, porque muitos pais ainda entendem, muitos adultos entendem que a sexualidade infantil é genital e não é. não, Sexualidade infantil é afetividade, é afeto, sexualidade é infantil. carinho, é tato, é É, abraço, é um são prazer, elogios, é um prazer sem maldade. prazer sem É. maldade. E é aí, né, Ale, que a psicanálise. E não, só que isso é muito legal. Quando a gente Uhum. fala da masturbação infantil, o prazer que a criança tem é igual ao prazer das cócegas. Então, olha isso. Não é neste pensamento do adulto e deste conhecimento que o adulto tem da Sim. sexualidade. E por isso tem muitos tabus. E é aí, né, Ale, que assim, a educação sexual ela tem tudo a ver com a psicanálise, porque Freud que mencionou isso a primeira vez, né? Sim. E quando ele mencionou isso lá no início da psicanálise, ele foi super criticado, né? A gente já falou em outras lives também, foi tido como pervertido. Como assim? Você está falando de sexualidade na criança, né? E a gente fala de masturbação nos genitais, mas também o pensamento do neurótico obsessivo é masturbatório. Sim, Também total. a ansiedade de todo neurótico é masturbação mental, tá? Exato. Então, para deixar claro, né? Nós estamos falando de um aspecto da sexualidade genital do adulto regressivo, né? Uhum, E agressivo com os companheiros. uhum, Com os companheiros, com a sociedade, e uhum. tentando se esconder atrás de uma patologia médica. Não, é isso que eu chamei de falta de caráter. Sim, e muito importante pontuar isso, né? Porque você Uhum. viu, e aí você também, se a gente vai falando e vai debatendo, você percebe ali quantas coisas vão aparecendo, Sim. quantas outras situações estão por trás, né? Quando eu citei a questão da educação sexual começar desde bebê, junto com a educação civilizatória, você falou, mas que educação? Né? Que Porque está assim, em casa. então, olha isso, né? Como o buraco está mais embaixo, como essa O- questão, esse comportamento eh, desse sujeito aí que foi pego em Florianópolis fazendo o que ele fez, né? Como isso tem a ver também lá atrás com essa educação básica Sim. esperada de uma repressão para se viver em sociedade. E estão investigando tantos outros crimes que ele teria praticado num período de tempo maior. Mas nós estamos em Uhum. 2025, Lei Maria da Penha, assistindo os piores índices de feminicídio e de violência contra a mulher já vistos. Sim. Que, Inclusive a gente ontem. está a gente tá imbecilizando. Daqui a pouco a Sim. gente volta para Salem, para a idade das trevas, das bruxas. Qualquer mulher que se manifeste como não recatada e não do lar, a Um gente vai lar. queimar na fogueira. Sim. Para Sim. onde nós estamos caminhando? Ah, porque essa não é de Deus, essa não está cumprindo o papel que deu. Ah, tomar banho. Socorro. Sim. Sim. Para o E mundo que eu ali quero descer. para o mundo que eu quero descer. E isso é tão louco que agora está abrindo, né? Enquanto você está falando, eu estou pensando uma outra questão também, do quanto a mulher que é assediada, que tem isso também, né? Por conta Sim.
essa falta de freio do homem, né? E de mulheres também, porque as mulheres também fazem isso. É muito bom lembrar, né? Só que é só falar do homem, né? Mas assim, quando acontece isso, né, Lê? Infelizmente, a quantidade, a violência é muito maior, né? É, é, Dificilmente você vai ver casos de mulher que estuprou um homem. sim, é, Não que é. não aconteça, estou entendendo o adendo Ah, que você está fazendo. Claro que claro. acontece, tadinho do homem que foi violentado contra a vontade dele. Mas Não, é raro. isso acontece da mulher nessa questão sexual, acontece muito mais a da mulher referente à criança, com o bebê, Sim. né? Então isso tem essa grande diferença. A mulher faz também, né? Mas o que me fez aqui parar agora para refletir é o quanto a mulher, quando ela é assediada, ela não investiu, ela não deu a entender que ela queria algo, e o homem, ele se acha, né, ele se coloca nesse lugar, ele molesta, ele fala coisas, ele manda coisas no Instagram, e Sim. isso, eu vou trazer, não vou mencionar quem, mas eu vou fazer isso publicamente aqui, não vou mencionar quem, porque aconteceu Sim. comigo, então eu posso fazer, tá? Já Você faz é a um tempo. sujeita disso, tá bom. Tá ótimo. Já faz um tempo que eu tenho recebido mensagens e espero que essa pessoa veja aqui para ficar bem público, porque já é um aviso, né? Ah, Já faz um tempo, Ale, que eu tenho recebido mensagens no Instagram, prints assim, é, falando coisas, elogios tal, e a pessoa ainda não entendeu que eu não gosto, tá. né? Daisy, você poderia bloquear? Eu poderia ter bloqueado. Por que eu não Sim. fiz isso ainda, né? Por que eu não fiz isso ainda, né? Eu fui procurar entender o que está acontecendo com essa pessoa. Porque é uma pessoa que ela faz parte de um tipo de secretaria aqui na cidade Ah, e, e é uma pessoa que me gera alguns cuidados a mais porque sim. anda armado, né? Então, me Detalhe. fez. Detalhe, anda armado, Importante. né? Detalhe Então, importante. é importante. Então, o que acontece, né, Ale? Eu fui atrás, fui tentar entender o que estava acontecendo, entendi ali e falei, tá, mas isso não dá o direito da pessoa continuar. E eu nunca respondi. Quando foi ontem, a pessoa pegou e me mandou um vídeo. A pessoa me mandou um vídeo com uma música super romântica. E num primeiro momento, quando a pessoa falou comigo, ele entrou em contato comigo, vamos só esclarecer. Quando ele entrou em Ah, contato comigo, ele escreveu boa noite, fulana. Quando eu vi, eu reconheci, eu falei, a pessoa deve estar precisando de ajuda, porque este é o meu sim, pensamento no primeiro momento, que a pessoa está entrando em contato comigo no meu Instagram profissional de psicóloga. O que você vai sim. pensar? É isso que eu, Daíse, Não vou é pensar. pessoal, é profissional. Não é pessoal, é isso que eu vou pensar. E como estava tarde da noite, eu só respondi assim, boa noite, no que eu posso te ajudar? E aí a pessoa pegou, aí como estava tarde, eu não respondi mais e fui ver no dia seguinte. A pessoa pegou e escreveu assim, lembra de mim? E aí eu entrei em atendimento no dia, logo em seguida, na parte da manhã. Quando foi depois disso, a pessoa já tinha mandado outra coisa. Mandou uma foto e escreveu linda. Eu falei, pera, eu acho que a pessoa não é bem uma ajuda que a pessoa Ah, quer. não. Bom, é uma ajuda, só que para outra. Não é Então, do tipo que eu tô psicológica. pensando, não de saúde mental psicológica, é uma outra ajuda, né? Não, Eu falei, não, esse tipo de ajuda eu não dou, não vendo, né? E aí, Ali, eu não respondi mais. Até onde eu quero chegar com isso? Que também é um desabafo, sim. Inclusive, ah, ontem foi dia do combate à violência doméstica, né? Do abuso sexual, que tá tudo aqui dentro. sim, E aí, Ale, e de lá para cá, a pessoa vira e mexe, manda, printa o que eu posto no meu Instagram e me manda de volta. E eu não respondo. E eu já entrei em contato com uma outra pessoa, que eu confio muito, falei, olha, tá acontecendo isso.
E aí eu só tô acompanhando. Quando foi ontem, a pessoa pegou, me mandou, voltando, a pessoa pegou e mandou uma música super romântica. Quando eu fui ouvir a música, eu fiquei assim, ou a pessoa surtou, ou a pessoa deve ter cindido com a realidade. Ela cindiu com a realidade. Porque Então, a mais ou música fala, menos, né? então, a música fala de um caso que as pessoas tiveram e que a pessoa tá com saudade, que bom seria. Eu falei, pera um pouquinho, essa Mas pessoa foi. mal conversa comigo, mal conversou comigo em alguns momentos Sim. quando nos encontramos profissionalmente. O que está Uhum. acontecendo? Aí eu peguei, entrei em contato de novo com a pessoa que eu confio, falei, está acontecendo isso. Eu falei, acho que eu vou precisar tomar Calma. alguma medida. E aí eu É, falei, antes eu vou fazer o seguinte, imagina. eu vou responder de uma forma educada e vamos ver qual vai Uhum. ser. Eu peguei e respondi assim, oi, e a pessoa mandou a música e mandou boa tarde. Aí eu peguei e respondi assim, boa tarde, fulano. Eu acredito que você mandou para a pessoa errada, foi isso? Ele me respondeu mais tarde assim: sim, Daísa, ainda falou meu nome errado. Sim, Daísa, foi errado, me desculpa. Falei, ok, só respondi, ok. Entrei em contato de novo com a pessoa que está acompanhando esse caso comigo e falei, olha, eu acho que a pessoa se ligou, não vai mais fazer nada. Quando foi hoje, agora, antes de entrar na live, por isso que tá fresco e eu tô falando aqui, A puta da vida. eu tô puta da vida, né? Esse homem entrou em contato de novo comigo e escreveu o seguinte. Não, escreveu o seguinte. Printou de novo um texto que está postado de psicanálise, e aí dá para a gente fazer tantas análises aqui, ali. O texto, bom, ele printou e escreveu assim, ó. Mas fala aí, Daísa, a música é linda, né? Tá. E aí? Tá. Por isso que eu pesei a mão no tema e falei falta de caráter. Em Né? parte, em parte, esse problema tem uma culpa nossa. Quando a gente fala que as pessoas precisam viver os seus desejos. Que O isso que foi um erro também, né, Lê? é, Que aí você o, está falando o, culpa o, nossa, foi um erro da isso, psicologia que você já trouxe né, numa isso, né? live, né? Quando a gente A tal da mencionava, né? ética do desejo, que é um Do negócio bem desejo, exato. delicado, quando lançado como uma ideologia, você está dizendo para as pessoas vivam os seus impulsos sexuais, vivam seus impulsos sexuais, sejam eles genitais ou não. Então, assim, em parte é culpa nossa. Só que, mesmo que a gente diga viva o seu desejo, você vai viver o seu desejo dentro do mundo. Uhum. E o mundo Exato. exige respeito às regras do mundo. Então as pessoas estão querendo viver no mundo sem respeitar as regras do mundo. Por isso que eu usei o termo falta de caráter. Eu sei que foi Caraca. pesado, porque eu Mas quero, foi de propósito, né? voltando, eu quero estar casado. Eu te Uhum. amo, Uhum. mas eu não quero abrir mão do meu campeonato mundial de punheta. Não é? Você quer ter Como filho assim? comigo? Ah, mas já esgotei tudo aqui, cara. Eu Uhum. quero Não tem trabalhar. nada para Eu você. gosto dos benefícios do meu trabalho, eu gosto do que eu estou fazendo. Mas de tempos em tempos eu preciso ir ali no banheiro. Segura a reunião aí. Segura a reunião aí que eu vou bater uma. Entende o que eu estou dizendo? Né? E Uhum. quando a gente entra com esse discurso, estou falando profissional da saúde, dizendo que é Sim. compulsão, de Ai, é de novo, lascar. aquilo que abriu a live eu vou retomar agora. Vício e compulsão são por substâncias externas ao Uhum. organismo que eu faço meu organismo depender dessa Ah, mas a Se tornar adicto, pornografia, né? a masturbação não tem o consumo de imagens?
Talvez tenha para alguns, para outros não. Pode estar aqui só na cabeça. Não é Uhum, necessário que o sujeito seja abalroado por imagens sexuais. Esse uhum, cara que estuprou e matou a moça, ela simplesmente estava andando na rua. sim, sim. Então, assim, nós estamos vivendo um momento complicado em que as pessoas se autorizam a regredir para uma sexualidade infantil, mesmo comprometidas com a cultura, a sociedade, o mundo com o qual elas vivem. E isso Uhum, tem aquele ranço daquele discurso, né? Da felicidade narcísica, seja feliz você, foda-se o resto. uhum, Só que não dá exato. para viver no mundo fodendo-se o resto. Uhum, exatamente. Não dá. Falta, o que a gente estava falando, educação. Falta respeito ao outro. Uhum. E quando a Limite, gente. né? Mas quando a gente está trabalhando, por exemplo, com crianças, a gente vê o quanto os pais não conseguem dar educação, e não é por Exato. incompetência. Não é por incompetência. Houveram e existem inúmeros desligamentos desses pais com os Uhum, seus pais. O que não permite que eles elaborem devidamente como é o processo de trazer uma criança para o mundo. Porque não tem exato. referências, porque não tem influências, fica na sua, vou usar o termo masturbação Sim, narcísica, de fazer com meu filho as coisas boas que meus pais me fizeram, mas não fazer as coisas ruins. E os pais exato. extremamente limitados também em relação ao tempo que eles têm com a criança, com a vivência que eles têm com a criança. Eles compartilham boa parte desse tempo e da atividade de educação com profissionais, mas profissionais que estão impotentes, Também nessa mesma condição, que vieram também de famílias assim. e, e impotentes, porque o ECA, por mais maravilhoso que ele seja, ele impede que a educação seja feita, que o não seja dito para uma criança, seja dito, seja agido, seja atuado na vida de uma criança. Trazer um relato aqui de muitos anos atrás, eu não lembro quantos, dando aula de sexualidade infantil, uma aluna na sala de aula falou: minha mãe tem uma escola e lá tem uma sala, um menino de 9 anos de idade, né? Ele tira o pinto para fora e se masturba no meio da sala. Eu falei, e ninguém faz nada? Não, Uhum. não podem, os professores não podem. E de fato, não é inoperância, não é. Não, eles não podem dar contorno, eles não podem limitar, eles não podem proibir, eles não podem castrar. Então, né? E aí a gente vê o que a gente está vendo hoje. É, uma Né? sociedade psicopatologizada. Todo mundo tem um desvio esperando por um medicamento que resolva esse desvio. Só que aí o buraco é mais embaixo, né? Porque um medicamento que iniba os seus impulsos sexuais, Hum, a castração química, você deixa de ser sujeito. exato. Você não Ah, existe, né? Você ó, passa a não existir, porque olha para a história da psiquiatria, da medicina, estupradores, molestadores sexuais eram internados em hospitais psiquiátricos e eram devidamente medicados. A medicação transforma esse sujeito numa samambaia. exato, né? Você tira a identidade, né? Aliás, Porque uma samambaia tem mais vida que um sujeito castrado quimicamente. tem. Porque é a falta de compreensão, né, Lê, exatamente do que é a sexualidade, porque ficou Sim. voltada somente para o Ah, genital. E é isso não. que a gente está falando aqui. Não é isso, não é só É, isso. esse sujeito que fica dizendo tenho compulsão, tenho vício por masturbação, ele só está dizendo o quanto ele é regredido do ponto de vista da genitália dele,
da genitalidade dele, não da genitália, que genitália se refere ao Sim. órgão. O quanto ele é regredido em relação à genitalidade dele. O quanto ele se Quando ele sente não. absolutamente incapaz de se comprometer, de estabelecer relações afetivos sexuais com outras pessoas no mundo. Sim, e isso, né, Lê? E o quanto isso reverbera em outras áreas da vida, né? Claro! Porque tanto a repressão também da masturbação de uma forma adoecedora, no sentido de não pode, é pecado, você não vai fazer isso, você só vai conhecer isso quando você casar, você não pode tocar no seu corpo, né? Os dois opostos são ruins, né, Não, Ale? e para as meninas é pior ainda, né? Porque assim, Sim. fecha essas perninhas, cruza essas perninhas. Cara, isso vai produzindo tanto desvio de coluna ao longo do tempo. Uhum, uhum. Desvio de Então, coluna mesmo. sim, sim. O quanto isso, né, Tem. Lê, na vida adulta, a gente vê os sintomas que tem, claro, tem tudo a ver lá atrás, como tudo da psicanálise, né? Como tudo a gente olha lá, né? A falta de interesse, a mulher que muitas vezes, né, ela foi reprimida sexualmente, então, e aí a gente vê hoje uma mulher Ela que foi não tem muito interesse mais reprimida sexualmente do que o homem. do que o homem, né? Então a gente vê a dificuldade da mulher em aprender as coisas, a dificuldade da mulher em ter interesse em aprender, né? E a gente fica se Sim. perguntando, mas o que que aconteceu? Como assim o que que aconteceu? Ah, a gente Como? acha um sinal disso, a gente acha lindo quando uma paciente diz que tem brinquedinhos sexuais em casa com os quais ela explora o corpo. Nossa, que mulher avançada, que legal, né? Exato, Que no caso da exato. mulher foi tão alvo de tanta repressão que ter Repressão objetos com os quais ela brinca significa o contrário. significa Significa uma evolução. maturidade. Até porque a mulher não vai, por mais que ela tenha masturbe-se, etc e tal, o prazer dela, a sexualidade genital dela é muito diferente da sexualidade genital do homem. Até Muito porque, diferente. né, e isso é muito legal falar também, até porque a mulher, né, eu vejo isso, ainda eu vejo no consultório bastante aparecer, diferente do homem, que o homem é muito mais visual para transar, ele não precisa diretamente estar ligado emocionalmente à mulher. O contrário, né, a mulher começa no ouvido, no falar, né, na conversa, a sexualidade da mulher é diferente, né? Muito. Começa muito na relação, no toque, né, na Não é, verbalização, para chegar no genital. e Genital é não é, consequência. e não é só o órgão, né? Não é só o É, genital, porque a gente ainda pensa, né? A gente fala fase fálica, etc., esse domínio. A gente ainda pensa que eu tenho o que você não tem. E não é nada disso. Não é nada disso. Isso é expressão de uma sociedade machista, é aquela brincadeira. Com o que a mulher tem, ela tem tantos do que eu tenho quanto ela quiser. exato, Quer dizer, é exato. muito mais poder, inclusive, É. do que esse pinto que Pendurada. o imbrochável está preso, né? Mas é muito mais poderoso. Uhum, exato. Como essa live ela é bem oportuna, né, Ale? Assim, um assunto muito oportuno, eu estou sendo redundante, muito importante para os dias atuais, Ah, estamos, até mesmo para as mulheres e para quem vai assistir, para os homens, né, pais, mães, tias, tios, avós, poderem, né, buscar mais informação também sobre o sim. assunto para poder fazer com que isso se torne uma realidade dentro das famílias, né? Para que isso possa ser conversado de uma Para que a forma gente leve. saia, para que a gente saia dessa infantilização em relação à Sim, vida, à sociedade e à cultura. Né? Tem um exato, texto, porque eu sempre falo desse texto, a gente já colocou como referência em muitas lives, né? O texto de um psicanalista brasileiro, anos 80, chamado Hélio Pellegrino, Pacto Edípico, Pacto Social. A hora que a uhum, gente assume a castração, internaliza a castração, a gente se torna sujeito do mundo.
E o que nós estamos Uhum. assistindo são cada vez mais pessoas não assumindo a castração. Nós estamos criando uma sociedade de estrutura psíquica perversa. Uhum. E Ale, e assim, você falou isso, me lembrou uma outra coisa que é muito importante, tem tudo a ver. Né? A questão da pedofilia tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, porque a falta Ah, de informação, a falta de castração é, dentro da família faz com sim. que a menina e o menino se tornem muito vulneráveis para um pedófilo, muito vulneráveis para abusadores. Porque se a sexualidade não pode começar em casa, não pode ser Sim. falada em casa, né? Se a sexualidade infantil, o toque não é feito em Sim. casa, o olhar, o carinho, né, não acontece na relação com função materna e função paterna, essa criança se torna muito vulnerável para um pedófilo, se torna muito vulnerável para um abusador. Demais. Por quê? Porque a sexualidade ela é intrínseca, ela tem a ver com o ser humano. E a gente busca isso, a gente busca o afeto. A nossa Claro. origem vem do afeto, né? Então ela vai aparecer, de qualquer forma ela vai aparecer. E a gente pode observar, só para eu encerrar isso aqui, Não, Ale, claro. e a gente pode observar que ao nós escutarmos mulheres que foram abusadas sexualmente, principalmente na infância, os pais nunca falaram sobre a sexualidade, Não. os pais nunca ensinaram, Não. são meninas que não tiveram toque, que não tiveram carinho, que a gente está falando a minha geração ainda aconteceu isso, né, Até Lê? porque, Acredito que né, até porque a sexualidade desses pais era também. reprimida, exatamente. Né? Então, olha só como o buraco, como essa live aqui está Sim. suscitando tantos temas que a gente pode, né, trazer para o ano que vem aí, porque assim, então, olha o quanto é importante a gente falar sobre a sexualidade, falar sobre a masturbação, porque é isso que vai assim proteger muito. A gente vai estar livre 100%? Não. Mas é o que vai Muito. proteger muito, muito as nossas crianças. Sim. Falar sobre a sexualidade infantil, falar É, sobre educação emocional, orientá-las, inclusive é isso que eu queria orientar. acrescentar, né? Exato, Uma coisa é a finalidade genital, é o destino isso, genital das pulsões de exato. vida, das pulsões. Quando a gente fala pulsões sexuais, aí já tem um mix das pulsões de vida com as de morte, né? É, é. A finalidade genital é um destino possível, mas também são destinos possíveis e celebrados na nossa cultura toda a sexualidade inibida na finalidade genital. Uhum, Toda a exato. sexualidade envolvida nas relações afetivas de amizade, nas relações afetivas de parentalidade, na relação afetiva com o conhecimento, com a religião, com a No arte, brincar, com o caralho a quatro. no, Agora, o que não é admissível na sociedade são crianças infantilizadas ocupando o lugar de adultos. exato. Adultizadas. Porque, não, Ou, são ou adultos sim, adultos infantilizados, porque infantilizados, tá. aí começam a adoecer os outros com os quais estabeleceram afetos. Nós estamos Exato, cada vez mais criando sociopatas. exato. E o adulto Olha o também, gozo que está todo mundo tendo agora assistindo a série sobre Tremembé. Olha, então, que reunião de sociopatas legais, como esses sociopatas são foda. O outro lá, eu não assisti, peguei trechos, tá? O outro lá, nossa, como ele enganou todo mundo. Velhinho, conseguiu sair da cadeia, sai lá na cadeira de ó, roda. O Roger Abdelmaci, né? moço, Sai na cadeira de roda, passou do portão, ele pula, levanta, e pega a mulher dele, muito mais jovem que ele, e levanta a mulher. Nós estamos idolatrizando essas pessoas, nós estamos idolatrizando a Suzane, nós estamos, sabe? como assim, né? Como assim? É, Tá falar complicado. sobre. Tá, tá, Não, tá, não é tá. só um Trump que não veio para a convenção do clima, tá? Isso é micropolítica do cotidiano. Tá complicado ficar nesse mundo.
Isso se Tá. reflete no trânsito, isso se reflete no transporte público. Eu já dei esse exemplo aqui milhões de vezes. Eu não consigo entender como é que as pessoas não permitem que quem está dentro do trem, ao chegar na estação, saia para as pessoas entrarem. Isso não é nada civilizado, isso não é Na, nada. na frente do elevador. Você sempre traz do trem, eu falo elevador, porque, né, é É a a mesma nossa cena. É a dinâmica. mesma É cena. isso, Você desce, chegou no térreo, você quer sair do elevador, tem não duas, sai. três pessoas paradas na porta de maneira que você. Querido, dá para. Né? Aí eu faço assim, oi, Eu não vou posso? subir, eu não vou subir com você, eu não vou para tua casa, dá licença. É louco, Enfim, né, Nê? Ô, Ale? E voltando, né, exatamente, trazendo o tema, né, a falta de caráter tá muito grande, né? Tá muito é, grande. não Tem tem um o que falar. excesso aí. É, Nós já temos um tema para a próxima, né? Que vai ser a última do ano. temos, temos. A Fran, né, que trouxe a sugestão para nós falarmos da relação, até qual é o limite da relação do Limites da terapeuta, do relação psicólogo. entre Ó, legal, né? Nossa Senhora, tá. O limite da relação do Sério mesmo? psicólogo psicanalista É com pra o gente paciente. falar mesmo? É isso mesmo? Você é sério? Sério. Olá, hein? Depois vai ficar Que gravado, bom. hein? Ai, meu Deus do céu, o que, que vai vir? Mas é sério, e precisa, né, Ale? Precisa, é necessário. Então, Ale, então a gente vai fazer só mais uma live, que vai ser agora na Porque, primeira de dezembro, né? porque senão depois a gente já vai estar no Natal. Natal tá todo É, mundo preocupado já com o no Natal, clima, né? Papai Noel, é. Já estamos, apesar de o panetone estar sendo vendido aqui em Valinhos desde julho, mas É, a gente já é está mais no porque clima vocês agora, estão né? mais perto da fábrica da Balduco do que a gente aqui em São Paulo. Pode ser. Boa, boa saída. Só que não. Então, Ale, e a próxima live, você tem um calendário aí? A mão? Eu não. Não. A mão? Não. Não. Bom, Não. próxima live daqui 15 dias. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais rápido. A Aqui, ó. mão, é. A mão. É, vai ser não no Dia 10 ou dia. dia No dia 9? 10. Dia 10 de dezembro. Dia 10. Então, a última live do ano, no dia 10 de dezembro, Tem que nos ser dia veremos. 10, porque depois do dia 10 vai ser quinzena dia 24. 24 eu não quero estar Não, fazendo eu não vou live. estar aqui. Não, Ale, não, não. Então tá bom. Ale, obrigada, foi maravilhosa. Obrigada a todos Beijo, vocês que estiveram aqui, todos que irão assistir. Até a próxima, dia 10 de dezembro, esperamos vocês. Até. beijo. Beijo.